Meus amigos, tem coisas que acontecem nesse mundo que simplesmente não dá para ignorar. A gente olha, pensa duas vezes e percebe que aquilo ali não é só coincidência, não é só uma obra de arte, não é só uma ideia estranha de alguém querendo aparecer. Tem algo maior por trás, tem um movimento espiritual acontecendo. E quem tem um mínimo de discernimento percebe isso na hora. E o caso que eu vou te contar agora é exatamente desse tipo. Um daqueles que mexem com a gente, que fazem qualquer pessoa pensar sobre o mundo invisível que existe ao nosso redor. Tudo começou quando um artista do Reino Unido decidiu criar um monumento completamente fora do comum. À primeira vista, a estátua já assusta. A figura é estranha, pesada, perturbadora. Mas o pior nem é o visual. O mais impressionante e ao mesmo tempo assustador é o material que ele usou para montar essa obra. 100 mil itens, cada um deles carregado de história, dor e lembranças de pessoas que já não estão mais aqui. O artista pediu esse material diretamente para a polícia, dizendo que precisava deles para compor a obra. E conseguiu. Juntou tudo, montou peça por peça, como se estivesse dando vida a algo que jamais deveria ter sido levantado. Até aí, muita gente pode pensar, é só arte, é só criatividade, é só expressão. Mas não é bem assim. Quem entende um pouco do mundo espiritual sabe que existem portas que não devem ser abertas, objetos que carregam peso, escolhas que criam conexões. E esse monumento foi exatamente isso, uma conexão construída com o pior tipo de energia possível, uma homenagem distorcida à dor humana, uma celebração indireta de tragédias que nunca deveriam ter sido transformadas em espetáculo. Foi aí que tudo começou a desandar para ele. Depois da inauguração da estátua, o artista, que até então levava uma vida normal, começou a sentir mudanças estranhas no dia a dia. Primeiro vieram os pensamentos confusos, conversas que ele percebia estar tendo sozinho, como se uma presença invisível o acompanhasse. Depois vieram as vozes, sussurros nos cantos da casa, ruídos que ninguém mais escutava, passos no corredor quando ele sabia que estava completamente sozinho. Ele dizia que às vezes via sombras passando, sombras rápidas, escuras, que nunca apareciam quando ele tentava seguir com os olhos. E o mais impressionante é que o próprio artista tentou buscar uma explicação. Ele admitiu que não era mais o mesmo depois da obra. Disse que dormir tinha se tornado uma luta, que acordava no meio da noite exausto, como se tivesse corrido uma maratona, que sentia um peso sobre o peito, uma sensação de aperto que ele não conseguia explicar. Para muita gente, isso seria só ansiedade, estresse, mas para quem conhece a realidade espiritual, é exatamente assim que essas coisas começam, devagar, sorrateiras, entrando por uma brecha. A Bíblia já nos alerta sobre isso há milhares de anos, não é novidade. Provérbios fala que a maldição sem causa não encontra lugar. Ou seja, se a pessoa está firme, se está protegida, pode até ser atacada, mas não é atingida. Agora, quando existe uma causa, quando existe uma abertura, quando existe uma brecha, aí, meu irmão, a coisa muda de figura. E esse artista abriu todas as portas possíveis sem perceber. Ele mexeu com o que não sabia, tocou no que não entendia e entregou sua própria vida a um ambiente espiritual pesado. E é importante lembrar, nada disso acontece por acaso. O mundo espiritual não é aleatório, não é bagunçado. Existe ordem, existe reino, existe consequência. E quando alguém se envolve com algo que carrega sofrimento de milhares de pessoas, aquilo ali não é só uma obra, é um convite, um chamado para forças que não brincam, que não têm compaixão, que não perdem oportunidade quando alguém resolve abrir espaço. E foi exatamente isso que aconteceu com ele. Ele mesmo confessou que sentia como se aquela estátua tivesse desencadeado algo na vida dele, como se uma presença tivesse entrado, se instalado e começado a agir. Ele não conseguiu perceber a gravidade no início, mas cedo ou tarde todos percebem. Porque quando o espiritual se manifesta, ninguém consegue fingir que é só imaginação. Depois que esses sinais começaram a aparecer, a vida do artista entrou numa espiral que ele não conseguiu controlar. Os relatos dele mostram alguém completamente perdido dentro da própria casa, como se o lugar onde antes havia paz tivesse se tornado um território estranho. Ele dizia que as paredes pareciam observar, que o silêncio se transformava em barulho, que qualquer canto escuro parecia esconder algo que não deveria estar ali. E o mais forte é que isso tudo começou exatamente depois da inauguração da estátua. Não foi antes, não foi durante o processo. Foi quando a obra finalmente ganhou vida diante do público. E aqui existe um detalhe que pouca gente percebe. Existem coisas que só manifestam seu real peso quando são expostas, quando são colocadas para o mundo ver. Até aquele momento, o artista estava construindo sozinho, mas ao exibir o monumento, ele não mostrou apenas metal, formas ou criatividade. Ele apresentou uma soma de histórias dolorosas, reunidas num único corpo.
Mostrou sofrimento concentrado, transformado em símbolo. E quando algo carregado dessa forma é exibido, aquilo atrai atenção espiritual, e nem sempre a boa. Enquanto isso acontecia com ele, muitas famílias das pessoas ligadas ao material utilizado tentaram impedir que a obra fosse concluída. Houve pedidos formais, mobilização, tentativas de barrar a exposição, mas nada adiantou. A estátua foi inaugurada mesmo assim, causando indignação em parte da população. Mas aquilo que começou como polêmica logo se tornou algo muito maior, porque os efeitos espirituais começaram a se manifestar justamente em quem deu forma à obra. Com o passar dos dias, o artista começou a notar que seus pensamentos mudavam de um jeito que ele não reconhecia. Ele falava que sentia raiva sem motivo, tristeza sem explicação, uma sensação constante de que algo o acompanhava de perto. Ele descrevia isso como um peso que caminhava atrás dele, um cansaço emocional que surgia de repente, sem razão clara. Ninguém ao redor conseguia ver nada, mas ele sentia como se estivesse sendo seguido. Isso, para quem entende o básico do mundo espiritual, é um sinal claro de que algo foi ativado. E é justamente aí que entra um ensinamento bíblico que muita gente ignora. Jesus, quando curou aquele homem em Betesda, disse claramente: "Agora que você está curado, não peque mais, para que algo pior não te aconteça." Isso mostra que existem consequências que se multiplicam quando uma pessoa insiste em caminhar em direção ao que faz mal. O artista não estava buscando maldade por vontade própria, mas se aproximou de algo carregado, alimentado por histórias de pessoas que sofreram, e esse contato abriu espaço. Quem dá legalidade muitas vezes não percebe na hora, porque o espiritual raramente se manifesta de forma escancarada. Primeiro ele toca no sono, depois nos pensamentos, depois nas emoções e, por fim, na vida inteira. À medida que os dias passavam, ele relatou que as sombras ficaram mais frequentes. Não era mais um vulto ocasional, era algo recorrente, constante, como se tivesse adquirido confiança dentro da casa. Ele dizia que às vezes sentia uma presença se mover, de um cômodo para outro, como se estivesse explorando o ambiente. E o que mais impressiona é que ele não tinha histórico de acreditar nessas coisas. Ele não era alguém que buscava o sobrenatural, muito pelo contrário. Esse tipo de manifestação o assustou, porque veio sem aviso, sem explicação lógica, e trouxe junto sintomas que nunca havia experimentado. A verdade é que quando alguém ultrapassa limites estabelecidos por Deus, quando mexe com o que não entende, quando transforma sofrimento em símbolo, acaba despertando forças que não permanecem passivas. A própria Escritura alerta que existem fronteiras espirituais que não devem ser cruzadas. E quando são, a consequência é semelhante à mordida da serpente mencionada no texto antigo. Você pisa onde não deveria, ela reage, não por vingança, mas por lei espiritual. Cada escolha abre ou fecha portas, e esse artista abriu uma porta enorme sem perceber o que estava chamando. Com o tempo, ele começou a entender que aquilo não era coincidência. As noites pioravam, os dias ficavam mais pesados, e a sensação de medo se tornava parte da rotina. Ele confessou que estava completamente esgotado, como se algo drenasse suas forças todos os dias. E quando alguém chega nesse ponto, é porque o espiritual já tomou espaço demais. Não é mais só inquietação, não é mais só incômodo, é influência direta. Esse caso é um exemplo claro de como o mundo espiritual é real, organizado e reage conforme nossas escolhas. Não basta dizer que não acredita, não basta fingir que é só imaginação. Quando uma pessoa se envolve com algo carregado, aquilo deixa marcas. E no caso desse artista, a marca foi profunda demais para ser ignorada. A vida dele mudou de maneira tão brusca que até quem não acredita em nada começa a questionar. Essa história serve como alerta, não para gerar medo, mas para lembrar que existem fronteiras que não foram feitas para serem ultrapassadas. O espiritual responde, sempre responde, e quem abre espaço precisa estar preparado para lidar com o que entra.